Aula de ciências começando, e na aula de ciências de hoje estaremos estudando o sistema digestório. Iremos fazer uma análise ou estudo da anatomia ou anatômico do sistema digestório. Isso significa estudar quais são as partes ou os órgãos que formam o sistema digestório, e também iremos fazer uma análise fisiológica, um estudo fisiológico, que significa dizer um estudo sobre o funcionamento de cada uma das partes que compõem o sistema digestório. Espero que todos permaneçam até o final dessa aula e vamos lá. Sistema digestório. O sistema digestório possibilita a nutrição humana. É através do sistema digestório que o organismo humano adquire os nutrientes necessários ao seu bom funcionamento. O sistema digestório está dividido em duas partes. Uma parte composta pelos órgãos por onde passam os alimentos, chamado de tubo digestório, formado pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E também tem a parte formada pelos órgãos anexos. São eles as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Esses órgãos têm a função de liberar substâncias que vão digerir ou facilitar a digestão dos nutrientes contidas nos alimentos. A nutrição do organismo humano é realizada em 4 etapas. São elas: a ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação. Ingestão é o ato de levar o alimento até a boca, mastigá-lo e engoli-lo. A etapa da mastigação, ela é realizada através dos dentes. Os dentes trituram o alimento, quebram ele em pedaços menores para facilitar não somente o deslocamento dele ao longo do tubo digestório, como também a ação de substâncias que participam do processo de digestão. A língua também exerce uma função importantíssima. Ela mistura o alimento, as partículas do alimento, na saliva, para que facilite no deslocamento do alimento ao longo do tubo digestório e também facilite a função ou o trabalho realizado ali pelas substâncias contidas na saliva, que participam do processo de digestão. Após a mastigação e umidificação do alimento, que ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, vem o ato de engolir. A língua lança ou empurra o alimento em direção à faringe. A faringe é um órgão que está logo após a boca. Ela liga a boca ao esôfago. E também há outro órgão, que é de outro sistema, chamado laringe. Logo, a faringe se comunica com o esôfago e também com a laringe, que é um órgão que dá acesso aos pulmões. Logo, a faringe é um órgão que pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. A gente diz que a faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Se a faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório, por que quando o alimento passa por ela, não vai para o sistema respiratório, não vai para os órgãos respiratórios, e sim para os órgãos do sistema digestório? Na faringe, existe uma estrutura chamada epiglote. Essa epiglote é uma estrutura que fecha parcialmente, ou seja, por um pouco tempo, enquanto o alimento passa, a entrada que vai
para o pulmão, ou seja, a laringe. Quando o alimento ele vai descendo pela faringe e chega nessa estrutura, empurra ela para baixo, fazendo com que ela feche a entrada para a laringe, para o pulmão. E, sendo assim, o alimento vai descer ou escorregar, se deslocar ali para o esôfago. Logo depois da passagem do bolo alimentar pela epiglote, a epiglote retorna à sua posição inicial, deixando aberta a entrada para os pulmões. Alimentos sólidos e líquidos fazem este movimento da epiglote, empurrando ela para baixo, fazendo com que ela feche a entrada para o pulmão, a laringe. O ar não faz com que a epiglote desça, fechando a entrada para a laringe. Logo porque o ar vai em direção ao pulmão, precisa ir em direção ao pulmão. O bolo alimentar ele se desloca pelo esôfago através de movimentos musculares, das paredes musculares deste órgão. Ou seja, os músculos que formam este órgão realizam movimentos chamados de peristaltismo ou movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento em direção ao estômago. Não é apenas o esôfago que realiza movimentos peristálticos. Órgãos como o estômago e o intestino delgado e o intestino grosso também realizam movimentos peristálticos, ou seja, movimentos realizados pela parede muscular desses órgãos. São movimentos involuntários, não controlados por nós, mas que acontecem involuntariamente. No estômago, o alimento é misturado a uma substância chamada suco gástrico. O suco gástrico começa ali a envolver também o bolo alimentar. O suco gástrico contém substâncias que vão agir na digestão de determinados nutrientes. Após passar pelo estômago, o bolo alimentar segue em direção ao intestino. Lá no intestino recebe novas substâncias que irão participar da digestão de determinados nutrientes. E assim, passando pelo intestino, o alimento continua, ou parte do alimento que não for aproveitado, que não for absorvido ou digerido pelo intestino, segue em direção ao intestino grosso, vão compor ali as fezes e depois serão eliminados. Então a sequência ou o caminho percorrido pelo alimento no tubo digestório é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Essa é a sequência de órgãos pelos quais o alimento segue caminho. Claro que ele vai passando por transformações ao longo deste caminho. Etapa da digestão. Por que é necessário esta etapa? Bem, alguns nutrientes, como vitaminas e sais, possuem partículas pequenas, são formados por pequenas partículas. Essas pequenas partículas conseguem atravessar a parede do intestino, ou seja, são absorvidas, ou são partículas absorvíveis, que têm a capacidade de ser absorvidas do jeito que são. A água também possui partículas
que são absorvíveis ou conseguem atravessar a parede do intestino. Mas partículas como o amido, o açúcar da cana, também os lipídios e proteínas, são formados por grandes partículas, partículas que não podem ser absorvidas do tamanho que são pelo intestino. Logo, essas partículas necessitam ser quebradas, desmontadas, desfeitas em outras partículas, em partículas menores capazes de serem absorvidas. Essa quebra, esse desmanche de partículas grandes em partículas menores é o que a gente chama de digestão. Digestão é a quebra de nutrientes grandes em nutrientes pequenos, capazes de serem absorvidos. Essa quebra de nutrientes é realizada graças à participação de um grupo de substâncias chamadas enzimas. São substâncias chamadas enzimas que realizam essa quebra, esse desmanche de grandes partículas em partículas menores absorvíveis. E em que órgão se inicia a digestão? Bem, a digestão se inicia na boca. A digestão, como foi dito, é a quebra dos nutrientes. E quem faz a quebra desses nutrientes são substâncias chamadas enzimas. Logo, na boca, o alimento recebe enzimas contidas na saliva, produzidas pelas glândulas salivares, e ali já começa a digestão. O nutriente que é digerido na boca, por meio de uma enzima chamada pitialina, presente ali na saliva, é o amido. O amido ali é quebrado, começa a ser quebrado na boca em partículas menores, que podem ser absorvidos. O amido é um tipo de carboidrato. O bolo alimentar, que é o nome que se dá ao alimento ingerido até ele chegar no estômago, ele segue o percurso faringe, esôfago e chega ao estômago. Lá no estômago, ele vai receber o suco gástrico. O que é que contém esse suco gástrico? Entre outras substâncias, o suco gástrico ele vai possuir uma enzima chamada pepsina. Essa pepsina vai digerir proteínas. Então as proteínas começam a ser digeridas no estômago, porque é lá que é produzida a enzima que digere elas. A partir dali, através dos movimentos peristálticos do estômago, o bolo alimentar vai ficando cada vez mais líquido, cada vez mais inconsistente, e passa a ser chamado de quimo, quando ele se direciona já ali para a região do intestino delgado. Na região do intestino delgado, o quimo recebe várias outras enzimas. Enzimas presentes no suco entérico, que é um suco produzido pela parede, pelos músculos, pelas células que formam o duodeno. Também ele recebe o suco pancreático, que contém enzimas produzidas pelo pâncreas, que também vão digerir ali proteínas, carboidratos e lipídios, e entre outras substâncias. Então lá no duodeno é lançado enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo próprio duodeno. Segue a aula. Vamos lá. Uma substância muito importante para a digestão de lipídios, que não é uma enzima, ou seja, que ela não quebra o lipídio, que ela não digere lipídio, ela não é uma enzima, mas é uma substância fundamental para a digestão de lipídios, é a bile. A bile é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. E é lançado lá também no duodeno. E
A função da bile é facilitar a digestão de lipídios. Vou exemplificar. Óleo e água não se misturam, mas ao se colocar detergente, o óleo se dispersa na água, fazendo com que o óleo se espalhe, se disperse na água. Esse efeito que o detergente faz no óleo, essa ação, esse fenômeno, esse acontecimento, a gente chama de emulsificação. Então, o detergente emulsifica o óleo, ou seja, ele dispersa o óleo na água. No caso do duodeno, a bile faz o mesmo papel que o detergente faz. A bile vai dispersar, vai emulsificar os lipídios, que são gorduras e óleos, ali no duodeno, fazendo com que ele se quebre. Aliás, fazendo com que a enzima que digere lipídios, as lipases que digerem os lipídios, tenha uma rapidez maior na digestão dos lipídios. Resumindo, a bile facilita o trabalho das lipases, que são as enzimas que vão digerir os lipídios. A bile não digere lipídios, ela apenas emulsifica, ou seja, dispersa ele na água ali, tornando mais fácil o trabalho das lipases que digerem os lipídios. A partir desse momento, ali, o quimo passa a ser chamado de quilo. Então, quando é engolido o bolo alimentar, no estômago, quimo. No duodeno, por diante, quilo. Vamos à etapa da absorção. A absorção é realizada pelo intestino delgado. A superfície do intestino delgado é composto por estruturas denominadas vilosidades. Essas vilosidades são formadas por células que possuem em sua membrana pequenas estruturas ou microestruturas denominadas cílios. E são nessas regiões aonde são absorvidos os nutrientes. Então, aminoácidos que vieram ali da digestão das proteínas, os gliceróis e os ácidos gráficos originados dos lipídios e glicose originado de carboidratos ou outros carboidratos menores como produtos ali da digestão, água e sais minerais e vitaminas passam a ser absorvidos. Isso quer dizer, saem do intestino, passam pela membrana das células que formam a parede do intestino, atravessam as células também dos vasos sanguíneos, se misturam ali ao sangue e dali por diante o sangue fica com a função de distribuir todos aqueles nutrientes. Então, a nutrição, aliás, a absorção, a maior parte ali da absorção dos nutrientes ocorre no intestino. Também, após o intestino, temos a absorção de água pelo intestino grosso. O intestino grosso, ele vai absorver água. A água que não foi absorvida pelo intestino, parte dela vai ser absorvida pelo intestino grosso. Um nutriente muito importante chamado de fibras da dieta, ou simplesmente fibra, que vem ali de produtos como legumes, frutas e verduras, não passam por digestão, não passam pelo processo digestivo. Não há enzimas no nosso organismo capazes ou que sejam capazes de quebrar
as fibras. Então, nós não aproveitamos os nutrientes contidos nessas fibras, porque não conseguimos digeri-las. E tampouco absorvê-las. Elas são estruturas grandes e não podem ser absorvidas. Fibras nem são absorvidas, nem são digeridas. Elas passam por todo o tubo digestório sem passar por esses dois processos, digestão e absorção. Mas qual a importância que tem as fibras? As fibras, elas ajudam a compor as fezes. As fezes são formadas por fibras, substâncias que não foram absorvidas e também parte da água que não foi absorvida nem pelo intestino delgado nem pelo intestino grosso. Então ali na região do intestino grosso se formam as fezes a partir dessas fibras de água que não foi absorvida, entre outras substâncias. É importante defecar ou evacuar regularmente. Por quê? Porque caso as fezes demore muito tempo ali no intestino grosso, toda a água pode ser absorvida e as fezes irão ficar muito ressecadas, causando ali problemas na evacuação, tendo uma dificuldade maior para evacuar, ou seja, para eliminar as fezes. E é sobre essa etapa que eu quero falar agora. Eliminação, a última etapa da nutrição do nosso organismo. Gente, a eliminação nada mais é do que a evacuação, ou seja, a eliminação das fezes. Uma alimentação rica em fibras irá facilitar o processo de eliminação ou processo de evacuação ou eliminação das fezes. A evacuação é realizada por uma abertura chamada ânus, possui uma bastante elasticidade, aonde ali facilita a eliminação das fezes. Esta foi a nossa aula de ciência. Infelizmente o assunto digestão é muito complexo, então claro que eu deixei de falar aqui bastante coisa para vocês, a respeito da digestão, especialmente a respeito da absorção, mas esta aula ela explica um pouco como ocorre a digestão no organismo humano. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque vem mais por aí. Tchau!